Olá, professor, boa tarde. Muito obrigado por conceder esta entrevista para a revista Aeroespacial. É com muito prazer que estamos consigo esta tarde. E para a primeira pergunta, gostaria de lhe perguntar onde é que nasceu e onde é que cresceu. Eu nasci em Lisboa e vivi em Lisboa. Ok. E durante a sua infância ou adolescência, houve algum evento ou influências da família que o motivaram a seguir a carreira de engenharia? Não, portanto, foi uma opção largamente minha, embora a família apoiasse, mas nunca houve indicação de que eu deveria seguir e a escolha foi minha e foi uma evolução gradual. Portanto, na altura era o período da Guerra Fria, eu sempre preocupei com questões globais e a certa altura estava a comparar os poderios militares do Ocidente e do Oriente. Depois foquei mais uma parte na histórica da Segunda Guerra Mundial, a primeira, e depois a parte atual. Depois cheguei à conclusão que a aeronáutica era muito importante. Depois comecei-me a interessar não pelos números, mas pelas capacidades. Depois interessei-me pela tecnologia aeronáutica, o que é que decidia a velocidade, o alcance e as características dos aviões. A certa altura queria ser piloto, depois cheguei à conclusão que não podia ser porque usava óculos. Entretanto, interessei muito mais pela tecnologia, que me interessava mais do que propriamente a pilotagem. Depois, como a tecnologia aeroespacial tem uma base científica muito grande, interessei mais pela parte física. Depois, como tem uma parte de modelação matemática, interessei pela parte matemática. E, portanto, cheguei à minha gama de interesses atuais, que é a combinação de engenharia, matemática e física. Sempre tive interesses humanísticos, mas não os segui muito. Que sei, é um autodidata, sempre foi um autodidata na era da aeronáutica, desde Sim, tenra sempre, idade. sempre foi isso. Foi uma experiência curiosa, porque eu, quando cheguei ao técnico, tinha para aí uns 500 livros de aeronáutica. Eu só comecei a contactar com uma aeronáutica internacional depois do doutoramento. E eu, durante muitos anos, pensava, isto é o meu interesse, eu não tinha maneira de saber se eu tinha bons ou maus conhecimentos de aeronáutica, não tinha ninguém com quem falar. As únicas indicações que tinha é que, à medida que ia lendo revistas, eu começava a imaginar coisas. Se isto acontece e aquilo acontece, deve acontecer aquilo. E depois, mais tarde, li uma revista em que tinha acontecido o que eu tinha previsto. Só que eu tinha redescoberto a pólvora, não é? Eu tinha descoberto que os outros já sabiam. Por outro lado, quando comecei a partir de certa altura a ler coisas que eu sabia que estavam erradas. Portanto, também comecei a ver novos programas de aeronáutica e dizer, eles dizem que vão fazer isto, mas vão ter este problema, aquele e o outro. E depois verificava que tinham tido os problemas que eu previa. Quando comecei a entrar no meio aeronáutico internacional, eu nem sequer pensava que isso ia acontecer. Mas quando comecei a entrar, cheguei a uma conclusão engraçada. É que eu tinha uma cultura muito mais vasta que as outras pessoas. Porque os outros sabiam aquilo em que tinham trabalhado. Eu, como não tinha trabalhado em nada, tinha tentado aprender tudo o que aparecia. Por outro lado, havia umas falhas ridículas no meu conhecimento, porque eu nunca tinha tido a experiência prática. Eu sabia como é que era um túnel aerodinâmico, sabia como é que funcionava, mas não sabia como é que era o aparelho do túnel aerodinâmico. Nunca tinha tido nenhum, nem nunca tinha trabalhado em nenhum. Mas acabei por em autodidatismo, acabar de ter uma formação razoável e que me deu perfeitamente para me relacionar com as outras profissionais. Sempre foi aluno até entrar no técnico, tanto no ensino secundário como Pois, e também fez a em anos pergunta, teve algum anteriores. professor que o motivou a seguir a engenharia. Eu sempre fui um aluno relativamente bom. O que aconteceu comigo é que eu tive sempre resultados cada vez melhores quanto mais à frente ia. Enquanto a maior parte das pessoas vão ficando pelo caminho, comigo foi sempre o contrário. Portanto, eu, quando entrei no técnico, entrei com média 16, que na altura era muito alta e era suficiente para não ter que fazer exame de admissão. Quando acabei o curso, acabei com 17. Quando fiz o doutoramento em Cambridge, foi entre os 3% melhores doutoramentos de Cambridge. Portanto, foi sempre assumido. E eu atribuo isso a um facto. Eu sempre estudei para saber, por curiosidade intelectual. Se descobria uma coisa e não percebia aquilo, eu ia estudar aquilo. Portanto, nunca foi por exibição. Eu dou-lhe até um exemplo, mas dou-lhe a seguir. E, portanto, isso significava... As pessoas sabiam que eu estudava muito e diziam que eu era marrão, mas eu estudava um bocado para saber a disciplina, mas a maior parte que eu estudava não tinha que ver com a disciplina, porque essa parte
que me ensinavam, essa eu despachava rapidamente. Eu interessava-me era depois por outras coisas. E eu vou-lhe dar um exemplo que é característico. Eu estava no Liceu Pedro Nunes, sempre estive em boas escolas, estive no Jardim de Escola João de Deus, estive no Liceu Pedro Nunes, que na altura era um liceu normal, portanto era um liceu que servia de exemplo para os outros, e os professores de outros liceus queriam ter um lugar definitivo, tinham que fazer um estágio lá. E havia dois professores de Física. Um que é muito famoso, que é o Rómulo de Carvalho, o António Gedeão, que é um indivíduo extremamente vaidoso, e outro que foi o meu professor, que era o Chico Coelho Gonçalves. E esse senhor era um engenheiro químico, licenciado pelo técnico, foi para assistente para a Faculdade de Ciências, a seguir foi fazer o doutoramento na ETH com prémio Nobel, e quando voltou não lhe deram lugar. Avisaram que se ele fizesse um doutoramento estrangeiro, na altura não se conhecia os doutoramentos do estrangeiro, e avisaram que se ele fosse para lá que não tinha lugar, portanto ele foi ensinar para o liceu. E os alunos brincavam com ele porque era uma pessoa que estava ali deslocada, mas eu tive aulas de química deles ótimas, sobre a estrutura da matéria e coisas desse género. Não é? Eu digo isto porque havia um aluno que era a grande estrela do liceu, que era um aluno do professor Rómulo de Carvalho, que gostava muito de relatividade e que veio dar-nos umas lições de relatividade. Não é? Eu fiz 2 ou 3 perguntas e eu não soube responder, porque ele estava a dizer coisas de cor. Mais tarde, quando eu estava no 4º ano do técnico, já tinha aprendido cálculo tensorial e estudei relatividade por mim próprio. Por acaso encontrei-o e perguntei-lhe sobre relatividade. Ele estava a fazer economia. Isto é só para lhe dar um exemplo de quando as pessoas fazem as coisas por exibicionismo, não vão a parte nenhuma. Quer dizer, a curto prazo fazem umas grandes figuras, mas a médio prazo aquilo não conduz a nada. E portanto, a minha atitude foi sempre estudar, porque eu estudei relatividade porque achava interessante aquilo, estudei mecânica quântica porque achava aquilo interessante. Quando eu já estava no técnico, eu, na altura, não tenho ideia do que o ensino, na altura eram umas sebentas, algumas com 20 ou 30 anos, que eram as aulas de um professor que tinham sido escritas por um assistente ou por um aluno. Pronto. Eu, quando tinha uma disciplina, pegava num Landau e Lifshitz e ia estudar um Landau e Lifshitz. Muitas vezes eu sabia mais do que as pessoas que me estavam a ensinar. O que tinha reações muito curiosas. Havia professores que apreciavam muito isso e havia outros que eram um crime lesa majestade aparecer-nos um aluno a ensinar, ia para o exame e respondia às perguntas de uma maneira diferente. E havia pessoas que apreciavam isso e outros que não. Mas, portanto, a minha atitude foi sempre uma atitude de querer saber. O que me trouxe alguns dissabores, mas a longo prazo. O que significava é que eu estava sempre preparado para a fase seguinte. Enquanto aquelas pessoas que se preocupavam muito em fazer grande figura, em tirar boa nota, às vezes estão preparados para a fase seguinte. Acho que esse é um bom conselho para todos nós e em particular para os alunos aeroespacial. É fazer aquilo em que acreditam e ser honesto consigo próprio. Porque quando a pessoa não é honesta consigo própria, julga que engana os outros, mas não é por muito tempo. Havia uma frase engraçada que dizia: é possível enganar toda a gente durante algum tempo. É possível enganar uma pessoa toda a vida, mas não é possível enganar toda a gente todo o tempo. Portanto, é melhor ser verdadeiro. Professor, vamos falar um bocadinho da sua passagem no técnico enquanto aluno. Em 1967 entrou no IST, no curso de Engenharia Mecânica. E porquê é que decidiu seguir Engenharia Mecânica? E, por exemplo, porquê é que não tirou Engenharia Aeroespacial fora de Portugal, sendo um autodidata e um grande amante da aeronáutica? É claro que o que eu gostaria de tirar era Engenharia Aeroespacial, mas a mobilidade nessa altura não tem nada a ver com a mobilidade atual. Portanto, nessa altura era muito difícil ir estudar para o estrangeiro, a não ser que a pessoa tivesse muitos fundos próprios. E para ter uma bolsa, eu tive uma bolsa, mas foi depois da licenciatura, e nessa altura, para ter uma bolsa para o estrangeiro, era preciso a licenciatura com média de 16 e era preciso várias recomendações. Portanto, não era nada fácil fazer isso. Eu vim para a Engenharia Mecânica porque me pareceu que era o mais próximo da Engenharia Aeroespacial. E para mim é curioso que mais tarde vim criar o curso que eu gostava de ter tirado. E devo-lhes dizer que um dos meus guias como coordenador do curso é pensar o que é que eu teria gostado como aluno. Porque é um bocadinho a maneira de me pôr na vossa posição e de olhar para o curso como vocês veriam. E embora haja muitos outros critérios para decidir como é que se faz um curso e muitos constrangimentos,
esta ideia de fundo, de pensar como é que eu gostaria, como é que o aluno encara, essa foi sempre o meu grande guia em relação ao curso. A meio do curso ainda pensei em mudar para a eletrotecnia, porque comecei a achar que era um pouco, tinha mais matemática, mais física que mecânica, mas nessa altura encontrei um professor, o professor António Gouveia Portela, que começou a convenceu a ficar. Eu tive, a meio do curso, por volta do 3º ano, a hipótese de ir fazer engenharia espacial para a Universidade Técnica de Munique. E também falei com o professor Portela, mas cheguei à conclusão que ia começar do princípio e, portanto, não o queria fazer, preferia acabar o curso. E portanto, foi essa a situação. Lembras-te da sua primeira aula e do ambiente académico nessa altura? Claro, me lembro perfeitamente, e o ambiente é completamente diferente do que é atualmente e as pessoas não têm ideia disso. Na altura, havia um livro de fim de curso técnico que era um bocadinho irreverente e há uma frase que eu me recordo sempre, diziam lá. Então, havia uma recomendação que os alunos do 1º ano deviam contactar os alunos conselheiros dos anos seguintes. E os alunos dos anos seguintes deviam procurar os professores conselheiros. E depois eles juntaram, procurando os primeiros nos cafés e os segundos nas grandes empresas. Portanto, o técnico, a maior parte dos professores eram pessoas que vinham aqui dar aulas a tempo parcial. Mesmo os alunos também não eram muito profissionais. Os alunos hoje em dia são muito mais profissionais do que eram no meu tempo. Portanto, as coisas funcionavam. As folhas eram as tais serventas, muitas vezes tinham 20 anos. Portanto, houve uma evolução enorme. Isto não quer dizer que não houvesse bons alunos, mas era tudo muito mais dependente da motivação própria. Portanto, havia alunos que tomavam os assuntos muito a sério, eram bons alunos. Havia professores que eram muito dedicados. Por exemplo, na altura em que eu era aluno, o único professor que estava em dedicação exclusiva era o professor António Falcão. Era a única pessoa que só ensinava, não fazia mais nada. Ensinava e fazia investigação em engenharia mecânica. O professor que teve mais influência sobre mim foi o professor António Gouveia Portela, que era professor catedrático no técnico, mas além disso dirigia a parte de investigação e desenvolvimento da CUF. A CUF não conhece, mas a CUF, Companhia União Fabril, na altura é uma das maiores 10 empresas do mundo. E era uma pessoa com uma cultura científica excepcional e era uma pessoa que escrevia as próprias folhas. Aliás, eu editei recentemente um livro de homenagem a ele. Portanto, havia pessoas verdadeiramente excepcionais, com uma cultura que hoje em dia é raro encontrar. Mas a média era outra coisa. Também a situação para os alunos era completamente diferente. Atualmente, um aluno tem 4 oportunidades de passar. Na altura, tinha 4 oportunidades de reprovar. O aluno podia reprovar porque não tinha ido às aulas, porque tinha reprovado nos testes, porque tinha reprovado na prova escrita ou porque tinha reprovado na prova oral. E, portanto, as disciplinas de entrada do técnico tinham 70% de reprovações. Eu reprovei numa disciplina que foi o desenho, que era aquela em que ninguém reprovava. Porque foi a disciplina que eu mais testei. Então, nós íamos fazer letras e fazer umas coisas. E havia um assistente que chamava o polícia, quando chegava para as pessoas, isto está tudo errado. E eu perguntava porquê e ele ia-se embora. E eu, como ele tinha aquela atitude, eu não lhe perguntei nada. Portanto, eu reprovei no desenho, depois passei no ano seguinte. Foi a única disciplina que reprovei. As outras, haviam uma taxa de reprovação muito elevada no 1º ano e depois as pessoas lá faziam o curso. Mas a qualidade das disciplinas era muito variável e o grau de profissionalização não era nada do que é hoje.